Vale a pena ter ativos financeiros na pessoa jurídica? Pergunta muito feita por clientes empresários, clientes investidores e infelizmente respondida de modo irresponsável e errado por grande parte dos profissionais que trabalham com planejamento patrimonial e sucessório. E eu digo isso sem medo de errar, pois não existem apenas dois regimes de tributação no nosso país, o lucro presumido e o lucro real, mas também o Simples Nacional, um regime tributário esquecido no planejamento patrimonial e sucessório, infelizmente, e que é muito relevante de ser conhecido quando o assunto é investimentos financeiros. Porque as receitas financeiras não entram na base de cálculo da DAS. A tributação para a grande maioria dos ativos financeiros será do mesmo modo que ocorre com a pessoa física, caso a pessoa jurídica titular dos ativos seja uma pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. Essa tributação será arretida na fonte, como acontece com grande parte dos investimentos da pessoa física. Quer dizer, então, que todos os investimentos que eu fizer via pessoa jurídica do Simples Nacional, eu vou ter a mesma tributação que a pessoa física e eu posso colocar qualquer tipo de investimento dentro de uma pessoa jurídica do Simples Nacional? Não, não é bem assim, mas a grande maioria você pode. Quais que você não pode? A começar pelas ações. Ações são a menor fração do capital social de uma companhia. Há uma causa prevista na Lei Complementar 123 que gera o desenquadramento do Simples Nacional, que é justamente quando há a participação de uma empresa do Simples Nacional no capital social de pessoa jurídica. Então, investir em ações, você não pode estar com essas ações como titularidade de uma empresa no Simples Nacional. Vai ser vedado é você ter a ação na sua carteira, com a custódia de fato no CNPJ. Se você estiver fazendo uma operação, por exemplo, de day trade por uma empresa do Simples Nacional, você não chega a ter a transferência de custódia, pois ocorre apenas uma liquidação financeira. Então, operações de day trade não geram o desenquadramento do Simples Nacional, apesar de não serem as operações características de quem está construindo riqueza para médio, para longo prazo. Ter a ação em carteira, na estratégia de buy and holding, por exemplo, numa estratégia de swing trade, é algo que você não deve fazer se você estiver operando via CNPJ, empresa no Simples Nacional. O que não quer dizer que você não possa se valer de uma outra estrutura no lucro presumido, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, ou que você opte por investir neste ativo através de um outro veículo, que é o fundo de investimento em ações ou um fundo de investimento multimercado. Os fundos de investimento, esse veículo de investimento, que é um condomínio, ao investir em um fundo de investimento que compre ações, as pessoas jurídicas do Simples Nacional não estão participando do capital social das companhias, elas são cotistas dos fundos de investimento. Os fundos de investimento, sejam os de ações, os multimercados, os de renda fixa, pré, pós-fixado, crédito privado, com as mais variadas estratégias de investimento, a tributação para essa classe de ativos, fundos de investimento aberto, será a mesmíssima que acontece na pessoa física. Então, você pode montar um portfólio robusto, diversificado, dentro de uma PJ no Simples Nacional, para as mais variadas finalidades buscadas pelos investidores, quando eles escolhem algum ativo para colocar na sua carteira. Outros investimentos que você pode ter dentro da empresa do Simples Nacional: CDBs, ETFs, criptoativos, debêntures, papéis do tesouro, mercado de opções, futuro, termo, commodities agrícolas, moedas, algo muito útil para você fazer hedge, por exemplo, uma família que é exportadora, que trabalha com agropecuária. Luiz, tem mais alguma coisa que não pode, além de ação? Tem algumas coisas que você pode, mas que aí sim não é inteligente do ponto de vista de eficiência tributária. Papéis como LCI, LCA, CRI, CRA ou alguma debênture incentivada. Por quê? Esses papéis eles possuem para as pessoas físicas, investidores pessoas físicas, uma isenção. Então, o investidor não paga imposto de renda no caso de LCI, no caso de LCA, no caso de CRI, de CRA ou de debênture incentivada. O que não quer dizer que você, com a ajuda de um profissional de investimento, não possa buscar algo na renda fixa que entregue para o seu cliente a mesma rentabilidade líquida de imposto de renda, apesar de ser um papel cuja tributação está prevista na legislação, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Por exemplo, nada impede que você substitua uma LCI por um CDB, uma LCA por um CDB, uma debênture incentivada por uma debênture comum. Ao fazer isso, você vai procurar um profissional de investimento que vai te ajudar a calcular a taxa equivalente. Não é uma operação muito complexa de fazer,
e não se assuste se você encontrar, inclusive, papéis que são sim tributados na pessoa física e na pessoa jurídica, com rentabilidades líquidas maiores do que esses papéis que não têm tributação de imposto de renda para a pessoa física. Mais um, fundos imobiliários, queridinhos também de quem gosta de montar uma carteira ali de renda, uma carteira previdenciária. A regra dos fundos imobiliários é que os rendimentos sejam tributados, mas a exceção prevista na legislação se tornou a regra, pois a grande maioria dos investidores que possuem esses ativos em suas carteiras se enquadram na exceção prevista na legislação. Então, para as pessoas físicas, os rendimentos periódicos distribuídos pelos fundos imobiliários, a grande maioria mensal, não é tributado na pessoa física, mas o ganho de capital na alienação das cotas dos fundos imobiliários, sim. Como funciona isso na PJ do Simples Nacional? O ganho de capital tem a mesma tributação que a pessoa física, 20%. E a distribuição de resultados, diferentemente da pessoa física, é tributada na pessoa jurídica do Simples Nacional, a alíquota de 20%. O que não quer dizer que você deva descartar a possibilidade de sim ter fundos imobiliários dentro de uma estrutura de pessoa jurídica no Simples Nacional. Faça a conta com o seu cliente e mostre para ele que, apesar de ser tributado o fluxo de caixa periódico distribuído mês a mês, não estará incidindo sobre o capital, mais o fluxo de caixa reinvestido ao longo do tempo, todos aqueles custos relacionados ao inventário, por exemplo. Então, se for do objetivo do seu cliente ter isso numa estrutura que possa ser sucedida, é mais uma ferramenta de estruturação que você pode apresentar para o seu cliente, mostrando para ele que existe a tributação de 20%, mas que em contrapartida não há o prejuízo no capital, mais o investimento, mais os fluxos de caixas reinvestidos no tempo lá na frente quando ele vier a faltar. Mas o que eu faço com os clientes que gostam de investir em ações e que querem construir a carteira com esses ativos no seu portfólio? Para esses clientes, a única alternativa é uma pessoa jurídica no lucro presumido, observando que está na solução de consulta COSIT 347 de 2017 e na solução de consulta DISIT 3001 de 2023. Nessa solução de consulta você vai ver uma discussão para as participações societárias muito parecida com a discussão sobre a venda de imóveis. Aquela velha questão da classificação em estoque ou em imobilizado, a necessidade do objeto social prever aquela atividade, no caso que a gente está conversando aqui, de compra e venda de participações societárias, no caso dos imóveis, de compra e venda de imóveis. Como funciona a tributação quando a pessoa jurídica no lucro presumido tem esse objeto social que permite a participação, a compra e a venda de participações societárias, e as participações societárias adquiridas, no caso as ações, estão ali no estoque dessa pessoa jurídica. Você tem um pequeno ganho de capital com uma alíquota de 4% e IRPJ CSLL de 9,8% aplicado no coeficiente de 32. Se você fizer a conta, você vai ver que a alíquota efetiva nessa alienação de participação societária é semelhante à da pessoa física, que no caso é 15%. Lembrando que a pessoa física tem uma isenção de alienação com ganho de capital até R$20 mil por mês. Na pessoa jurídica você não tem qualquer tipo de isenção nesse sentido. Mas as ações classificadas mesmo em estoque, elas podem vir a gerar uma distribuição de resultado também para essa pessoa jurídica do lucro presumido. Se essa distribuição de resultados vier na forma de dividendos, esses dividendos também não serão tributados dentro da estrutura de pessoa jurídica. Se eles vierem na forma de JCP, aí sim você tem uma situação de ineficiência tributária, pois o JCP ele vai gerar uma tributação de RPJ, de CSLL, de PIS e COFINS, que não é vantajosa mesmo.